O Clube dos 27, a maldição da fama. Imagine um seleto clube formado apenas por astros do rock que guardam entre si estranhas conexões. Para ingressar neste clube não basta ser rico ou famoso. É preciso viver intensamente e atingir todos os degraus do sucesso em poucos anos. Porém, a principal condição de acesso é simples: perder a vida tragicamente aos 27 anos. Conheça as lendas que envolvem os espíritos destes artistas e saiba tudo sobre o clube do qual você jamais desejaria fazer parte. O Clube dos 27 é cercado por mistérios e as teorias sobre sua origem são simplesmente aterrorizantes. Uma das mais sombrias envolve pactos. Alguns acreditam que estrelas como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse teriam feito acordos com forças sobrenaturais para alcançar fama e glória em troca de suas almas. Essa ideia de pactos com o diabo não é nova no mundo da música. Robert Johnson, lendário guitarrista de blues, teria feito um acordo na encruzilhada, oferecendo sua alma em troca de habilidades musicais excepcionais. Décadas depois, ao ver tantos músicos morrerem tragicamente aos 27 anos, alguns se perguntam se essas figuras não teriam seguido o mesmo caminho. A passagem desses artistas é marcada por um padrão de comportamento autodestrutivo, abuso de substâncias, álcool, envolvimento em acidentes e, em alguns casos, atentado contra a própria vida. Mas por que os 27? Para muitos, a fama é um fardo insuportável, que pesa sobre as almas mais sensíveis. Artistas como Kurt Cobain e Amy Winehouse verbalizaram sua angústia e desespero com a fama. Para Cobain, o sucesso era um veneno que corroía sua mente, e ele via sua vida escapar em meio ao vício e à depressão. Amy Winehouse, cujo talento brilhava com intensidade, também sucumbiu aos demônios da fama, prevendo o próprio fim antes de completar 27 anos. Porém, além das explicações psicológicas, há quem veja um elemento sobrenatural e comum a cada membro do clube. Algumas teorias falam das perturbações que rondam esses artistas. A intensidade da sua criatividade, suas personalidades conturbadas e a pressão da fama fazem deles alvos fáceis para forças que estão além da compreensão humana. Há quem acredite que o Clube dos 27 seja uma maldição que paira sobre os artistas que atingem o sucesso muito cedo, atraindo-os também para um fim prematuro. Seus espíritos, dizem, continuam vagando pelo mundo, incapazes de aceitar o próprio fim. Esses relatos reforçam a ideia de que o Clube dos 27 é muito mais do que uma coincidência. Seria possível que esses artistas, ao transcenderem os limites da criatividade, tenham também rompido as barreiras do mundo físico, deixando suas almas à deriva? Para os que acreditam, as lendas de pactos e maldições apenas reforçam o mistério e a fascinação que cercam o Clube dos 27. E a julgar pelas histórias e relatos de assombrações que vamos contar agora, a tragédia é apenas o início do terror. Kurt Cobain, Vireta Park. O trágico falecimento de Kurt Cobain em abril de 1994 não apenas encerrou uma das carreiras mais influentes da música, mas também marcou o fim de uma era. O vocalista e guitarrista do Nirvana, nascido em Aberdeen, Washington, tornou-se o símbolo da geração X, trazendo ao mundo o som cru e angustiado do grunge. Cobain não era apenas um músico, ele era a voz de uma juventude desiludida, alguém que canalizava a dor e o desespero em canções que se tornaram hinos de uma geração. Contudo, apesar do sucesso estrondoso, Kurt foi uma figura atormentada, lutando contra a depressão, o vício e o peso da fama. Em 5 de abril de 1994, Kurt Cobain se isolou na casa que possuía em Seattle, uma propriedade no número 171 da Lake Washington Boulevard. Ali, em um pequeno cômodo sobre a garagem, ele tirou a própria vida usando uma velha espingarda. O local até hoje carrega o peso da tragédia. Mas há quem acredite que algo mais sombrio ficou preso naquela casa. Algo que vai além da dor e da tristeza que envolvem sua passagem. No fatídico dia, o eletricista Gary Smith, que faria um serviço na sua casa, foi quem encontrou o artista já sem vida e descobriu dentro de um vaso de flor
um bilhete de despedida escrito pelo astro que terminava dizendo: "É melhor queimar de vez do que desaparecer aos poucos." A carta foi entregue à polícia e acabou por revelar toda a angústia que acompanhava Kurt Cobain em seus últimos momentos. O mais intrigante é o fato de que o texto foi endereçado a Boulder, o amigo imaginário com quem o roqueiro se comunicava desde a infância. Ouça trechos da carta. Falando como um simplório experiente que obviamente preferiria ser uma criança castrada e reclamona, este bilhete deve ser bem fácil de entender. Eu não tenho sentido a excitação de ouvir, bem como criar música, juntamente com a leitura e a escrita, faz muitos anos. Eu me sinto culpado além do que posso expressar em palavras por essas coisas. Por exemplo, quando estamos atrás do palco e as luzes se apagam e o ruído ensandecido da multidão começa, isso não me afeta do jeito que afetava Freddie Mercury, que parecia amar, se deliciar com o amor e a adoração da multidão, que é algo que eu admiro e invejo muito. O fato é que não consigo enganar vocês, nenhum de vocês. Simplesmente não é justo nem com vocês, nem comigo. O pior crime que posso imaginar seria enganar as pessoas sendo falso e fingindo como se estivesse me divertindo 100%. Devo ser um daqueles narcisistas que só dão valor às coisas quando elas se vão. Sou muito sensível. Preciso estar um pouco dormente para resgatar o entusiasmo que eu tinha quando criança. Existem coisas boas em todos nós e acho que eu simplesmente amo demais as pessoas e isso me deixa muito triste. O pequeno, sensível, insatisfeito, pisciano, Jesus triste. Por que você não simplesmente aproveita? Eu não sei. Não suporto a ideia de minha filha Frances se tornar uma triste e autodestrutiva roqueira da morte como eu me tornei. Eu tenho muito, muito mesmo, e eu sou grato por isso. Mas desde os 7 anos passei a sentir ódio de todos os humanos em geral. Obrigado a todos do fundo do meu ardente e nauseado estômago por suas cartas e preocupação nesses últimos anos. Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão. E por isso, lembre-se, é melhor se queimar de vez do que desaparecer aos poucos. E nesse cenário de dor e sofrimento, logo se teriam notícias assustadoras sobre supostas aparições do astro. Com o passar dos anos, relatos de que a casa de Kurt Cobain é mal assombrada começaram a se multiplicar. Apesar de a propriedade ter sido vendida após seu falecimento e de os donos atuais evitarem o público, muitos dizem que o espírito de Cobain ainda vaga pelos corredores, incapaz de encontrar a paz. Assim como o sucesso acabou por aprisionar Kurt Cobain em sua curta passagem, seu espírito, segundo alguns, também estaria aprisionado entre o mundo dos vivos e dos mortos. A casa onde Kurt passou seus últimos momentos se tornou um ícone macabro para os fãs do Nirvana e os curiosos do mundo todo. Embora não seja aberta ao público, as pessoas fazem peregrinações até os arredores, especialmente ao Vireta Park, o pequeno parque adjacente à propriedade que se tornou um memorial não oficial para o cantor. Lá é comum encontrar bilhetes, flores, velas e grafites com letras de suas músicas. Mas, além das homenagens, há algo mais inquietante que atrai alguns para o local: o desejo de se conectar com o espírito de Kurt. Os vizinhos contam histórias arrepiantes. Segundo alguns relatos, estranhas luzes são vistas piscando na casa durante a noite, mesmo quando está desocupada. Outros falam de uma figura esguia e encurvada que é vista ocasionalmente caminhando pelo terreno, especialmente ao redor do local onde Kurt viveu seus últimos momentos. Quem já teve coragem de se aproximar mais, mesmo de fora, afirma sentir uma presença densa e impregnada com uma tristeza inexplicável. Em uma noite fria, poucos meses após a passagem de Kurt, um dos seus vizinhos, que morou ali por mais de 20 anos, relatou uma experiência perturbadora. Segundo ele, enquanto caminhava pelo parque perto da casa, ouviu acordes de guitarra ecoando do interior da propriedade, que na época estava vazia. A música parecia vir de um lugar distante, como se estivesse tocando em um outro plano de existência. Ele parou, tentando identificar a origem do som, mas o que ouviu em seguida o fez correr de volta para casa.
Uma voz quase sussurrada cantarolava uma melodia familiar. A voz era fraca e rouca, mas parecia carregada de dor. Come as you are, as you were, as I want you to be. Embora muitos céticos descartem essas histórias como lendas urbanas, os relatos persistem. Janis Joplin, Landmark Motor Hotel. Uma voz rouca e poderosa que em vida embalou milhões de fãs pelo mundo, agora sussurra tristemente pelos corredores escuros. Na efervescente Los Angeles da década de 70, uma onda de rock and roll e rebeldia varria a cidade. O ponto central dessa revolução musical era o Sunset Strip, um local conhecido por seus clubes, bares e hotéis, mas que acabaria se tornando o palco de uma terrível tragédia. Nascida em 19 de janeiro de 1943 em Port Arthur, uma pequena cidade no Texas, Janis Lyn Joplin era tudo, menos uma pessoa comum. Desde jovem, Janis demonstrava uma paixão profunda pela música e pela arte, inspirada pelo folk e as canções de blues, que ouvia escondida dos pais religiosos. No entanto, sua personalidade forte e sua aparência pouco convencional a tornaram alvo de bullying na escola, o que a levou a buscar novos horizontes. Janis mudou-se para São Francisco em 1963, onde se tornou a vocalista da banda Big Brother and the Holding Company, ganhando uma fama quase instantânea com o poder da sua voz única. Seu sucesso continuou com uma carreira solo meteórica, marcada por apresentações icônicas e álbuns aclamados, com turnês pelo mundo e o título de Rainha do Rock. No entanto, a pressão da fama e suas batalhas pessoais com o vício em drogas e álcool a assombrariam por toda a vida. Procurando ajuda, Janis retornou à sua cidade natal em 1966, onde se internou em uma clínica de reabilitação, mas seu tratamento logo foi interrompido. Em fevereiro de 1970, Janis esteve no Rio de Janeiro, onde ficou novamente internada por 10 dias. Porém, poucos meses depois, após uma recaída, as drogas interromperiam sua curta passagem pela Terra. Em 4 de outubro de 1970, no auge da fama, Janis Joplin foi encontrada sem vida no quarto 105 do Landmark Motor Hotel, vítima de uma overdose de álcool e heroína. A cantora seria mais uma entre vários artistas de sucesso que perderam a vida aos 27 anos. Janis Joplin foi cremada e suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico, ao largo da costa de Marin County, na Califórnia, de acordo com seu desejo. Este ato simbólico significava o retorno de Janis à liberdade e à natureza, um contraste com sua vida turbulenta e cheia de excessos. Mas também tornaria aquele hotel o local de descanso eterno para a cantora. E não demorou muito para estranhos eventos começarem a ser relatados no Landmark Motor Hotel. Em novembro de 1970, a funcionária que entrou no quarto 105 pela primeira vez após a tragédia relatou que o local estava estranhamente gelado. Enquanto ela limpava o piso, a cama teria se arrastado sozinha em sua direção. Ela saiu correndo, deixando tudo para trás, mas ao relatar o que havia acontecido, foi repreendida pelo gerente. Na mesma tarde, outro funcionário foi enviado ao 105 e, ao entrar no quarto, um abajur teria sido atirado em sua direção. Ao tomarem conhecimento destes eventos sobrenaturais, os proprietários do hotel proibiram que o número do quarto onde Janis havia falecido fosse divulgado. Eles temiam que isso afugentasse novos hóspedes. E mesmo assim, outros eventos assustadores foram relatados, mas desta vez por visitantes que sequer sabiam o que havia acontecido no quarto 105. Esse foi o caso de Ed Michael, um homem que em janeiro de 1971 se hospedou naquele quarto, ignorando completamente o que havia acontecido ali. Em sua primeira noite no hotel, Ed pediu ao serviço de quarto que lhe trouxessem uma garrafa de vinho. Logo após se servir, um som estridente, vindo aparentemente do nada, fez sua taça vibrar a ponto de explodir. Intrigado, Ed Michael saiu do quarto, imaginando que alguém estivesse gritando do lado de fora. Então ele caminha por todo o corredor, mas não encontra ninguém. Assustado, Ed retorna correndo ao quarto.
mas quando tenta abrir a porta, descobre que ela havia sido trancada por dentro. Sem saber o que fazer, o homem caminha em direção ao elevador, quando ouve vozes logo atrás dele. Ao se virar, novamente não havia ninguém. Agora completamente apavorado, o homem desce e se dirige ofegante à recepção, onde informa o que havia presenciado, sem dizer o número do seu quarto. O funcionário olha para o homem sem qualquer sinal de surpresa e pergunta: "O senhor está no quarto 105?" Depois, ao tomar conhecimento dos eventos trágicos em seu quarto, o homem deixa o hotel na mesma noite, jurando ter sido expulso por James. Verdade ou lenda, o Landmark Motor Hotel nunca mais foi o mesmo. No início dos anos 80, atolado em dívidas, os proprietários venderam o hotel, acreditando que a assombração de James era a responsável por seu insucesso. O hotel passou a se chamar Highland Gardens e existe até hoje. Mas os novos compradores, ao contrário dos antigos proprietários, faturam alto promovendo e alugando o quarto 105 a quem estiver disposto a se arriscar por lá. E você? Passaria uma noite no quarto 105? Jimi Hendrix, Electric Lady Studios. Jimi Hendrix, o lendário guitarrista, cantor e compositor norte-americano, é amplamente considerado um dos músicos mais influentes da história do rock. Nascido em Seattle, Washington, ele não apenas tocou música, mas redefiniu o uso da guitarra elétrica, introduzindo sons e técnicas como distorções e feedbacks que mudaram o curso do rock psicodélico dos anos 60. Sua performance no Monterey Pop Festival, em 1967, trouxe-lhe fama internacional, e seu álbum de estreia, Are You Experienced?, se tornou um marco na música. Contudo, sua carreira foi tragicamente breve. Em setembro de 1970, aos 27 anos, Hendrix morreu vítima de asfixia após uma overdose acidental de medicamentos. Apesar de sua morte precoce, sua música e sua lenda perduram, com seu impacto sendo reverenciado até os dias atuais. Poucas semanas antes de sua morte, Hendrix abriu Electric Lady Studios em Greenwich Village, Nova York. Era um lugar especial para ele, um estúdio que ele projetou como um refúgio criativo, onde poderia gravar livremente, sem a pressão dos produtores. O arquiteto John Stork projetou o espaço com paredes curvas, sem cantos, como Hendrix desejava. Ele acreditava que na natureza Deus não faz nada com cantos e bordas, tudo é arredondado. Embora tenha vivido para ver o estúdio inaugurado em agosto de 1970, Hendrix gravou ali por um curto período antes de falecer. No entanto, o Electric Lady Studios continuou a ser um templo para a música nas 5 décadas seguintes. Mas o que ninguém esperava era que o estúdio do guitarrista se tornasse um dos locais mais assombrados da cidade. E segundo inúmeros relatos, ninguém menos que o próprio Jimi Hendrix, ou seu espírito, seria o grande responsável pelas atividades sobrenaturais relatadas. Logo, o Electric Lady se tornaria o palco de estranhas aparições. Muitos que estiveram ali afirmam sentir algo incomum e assustador no local. Há uma atmosfera estranha e perturbadora, uma energia inexplicável que parece estar conectada ao espírito de Hendrix. O renomado produtor e engenheiro de som Ed Kramer, que trabalhou de perto com Hendrix, confessou em uma entrevista que sentia a presença do músico no estúdio. "O espírito de Jimi está aqui de alguma forma", disse ele. "Está nas paredes, no teto, na atmosfera, embutido no estúdio." Diversos músicos que gravaram no Electric Lady ao longo dos anos relataram experiências sobrenaturais. Alguns afirmam que o espaço é mal assombrado, enquanto outros dizem que é apenas uma doce presença que paira no ar, como se Hendrix ainda estivesse supervisionando as gravações. O famoso produtor Michael Brauer, que trabalhou com Coldplay e John Mayer, compartilhou uma experiência perturbadora. Ele contou que certa noite, enquanto estava no estúdio, viu o que pensou ser seu assistente entrando na sala de estar. Ele o chamou,
mas não houve resposta. Quando foi atrás dele, percebeu que seu assistente vinha de outra direção e a sala que ele havia visto estava completamente vazia. Outro engenheiro que preferiu permanecer anônimo também relatou eventos semelhantes. Em uma noite solitária no estúdio, ele e um colega viram o que acreditavam ser outro funcionário passar pelo estúdio e entrar na sala de estar. Mas ao investigar encontraram a sala vazia, exceto pela TV ligada, mostrando apenas estática. Em outra ocasião, o mesmo engenheiro disse que viu, por uma fração de segundo, o brilho de um vestido prateado ao lado de uma mesa de som, desaparecendo quase tão rápido quanto apareceu. Mas uma das experiências mais perturbadoras foi vivida por um técnico de som que decidiu passar a noite no estúdio. Ele se lembra de ter acordado parcialmente e em um estado de semiconsciência, viu um velho olhando fixamente para o seu rosto enquanto ele dormia. A visão foi tão vívida e assustadora que ele permaneceu paralisado por minutos, incapaz de determinar se aquilo era um sonho ou uma visita do além. E mesmo com o passar dos anos, essa atmosfera carregada de mistério e sobrenatural continua enraizada no estúdio. Artistas renomados como David Bowie e Beyoncé relataram sentir presenças estranhas enquanto gravavam por lá. Beyoncé afirmou ter visto vultos circulando sem parar pela sala de gravação. Já David Bowie não só sentiu como teria se comunicado com o próprio espírito de Hendrix. E diante de tantos rumores, Jimi Hendrix, irmã de Jimi, procurou acalmar os ânimos. Em uma entrevista, ela afirmou que a presença do irmão é evidente, mas carregada de paz e tranquilidade. No entanto, outros não compartilham da mesma opinião. Os fantasmas que residem no Electric Lady Studios não são apenas assombrações, são padrões, afirmou Anthony De Curtis, editor da revista Rolling Stone. Esses espíritos estabelecem um nível de expectativa para os músicos que gravam ali. É como se os artistas fossem forçados a corresponder ao legado deixado por Hendrix. O mistério do Electric Lady Studios, no entanto, vai além dos relatos de avistamentos e sensações inexplicáveis. Muitos acreditam que o espírito de Hendrix permanece no local, guiando os músicos que passam por ali. A música que ele criou e a paixão que ele tinha pelo estúdio ainda parecem vibrar nas paredes curvas, como se Hendrix nunca tivesse realmente partido. Talvez seja essa a magia, ou a maldição, do Electric Lady Studios, um espaço criado por um dos maiores músicos de todos os tempos, mas que mesmo após sua morte, continua a pulsar com sua presença. Essas foram as histórias mais assustadoras que reunimos, mas existem muitas outras a serem contadas. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Esperamos vê-los em breve. Até lá!